Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Boa noite, meu povo. Boa noite, meu povo, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta. Em 90 segundos tu não faz nem o miojo, né não? Espero que você esteja bem. Estamos de volta para falar um pouquinho de química. Cadê o negócio que passa, Juan? Ih, será que eu deixei? Tá aqui. Achei. E aí, meu povo? Estamos preparados para a gente conversar sobre Química 2, semana de revisão. Sábado a gente se encontra também às 2 horas da tarde para falarmos sobre o simulado. Desculpa. Corrigimos questões do simulado. O simulado tinha questões muito boas. A gente se encontra, começa comigo, começa às 2 da tarde, tá? E vamos lá para a gente relembrar um pouquinho de Química 2, vamos conversar sobre pH, vamos conversar sobre um monte de coisa legal. Ó, no cultivo de hidroponia, água, são utilizadas soluções nutritivas contendo macronutrientes e micronutrientes essenciais. Além dos nutrientes, o pH é um parâmetro de extrema importância, uma vez que ele afeta a preparação da solução nutritiva e a absorção dos nutrientes pelas plantas. Para o cultivo de alface, valores de pH entre 5,5 e 6,5 são ideais para o seu desenvolvimento. As correções de pH são feitas pela adição de compostos ácidos ou básicos, mas não devem introduzir elementos nocivos às plantas. Desculpa. Na tabela são apresentados alguns dados da composição da solução nutritiva de referência para esse cultivo. Também é apresentada a composição de uma solução preparada por um produtor de cultivo hidropônico. Aí você tem aqui muitas informações, um quadro louco, um quadro com um monte de coisa. O que a gente está conversando? Primeira coisa, macronutrientes e micronutrientes. Não compre mais nada em um supermercado sem antes saber disso aqui, e nem mesmo em farmácia. Você está deixando dinheiro na mesa e eu vou te explicar como você está fazendo isso. Antes de ir no mercado, abre a loja de aplicativos e baixe este app aqui chamado Melius. Dentro desse aplicativo tem uma opção chamada Nota Fiscal. Clica nela e agora você vai ver quais itens do supermercado estão com cashback. Barra de chocolate bis com 10%, amaciante com 15% e esse leite ninho aqui ó com 50% de cashback. São muitos itens. Tenho certeza que você compra esses itens sem querer e tem cashback neles e não sabia. Não fique com medo de pagar a conta do supermercado. Parte desse dinheiro vai voltar para você. Quando a moça pedir se você quer nota fiscal, fale sim, você quer. Pois lá na Melius você vai ter a opção de enviar nota fiscal. Você vai escanear o QR Code da nota e pronto, vai receber o seu cashback naqueles itens. Eu já tenho R$40 aqui para sacar. Você ganha 20 centavos pela nota e cashback pelos itens. Então, sempre use um aplicativo de cashback e não jogue fora a nota.
Eu vou te mostrar a maquininha mais completa do mercado. Aqui. É meu celular. Eu uso de maquininha. Você não tá sabendo? Com o app da Infinity Pay, eu tenho a função TAP, que aceita pagamentos de cartão por aproximação. Já baixei o app e tô finalizando o cadastro. E pronto, não levou nem 2 minutos. Agora olha como é fácil vender. Só clicar em vender com TAP. É só preencher o valor da venda e pronto, só aproximar o cartão. Fala se não é a maquininha mais completa do mercado. Baixa o aplicativo também, é de graça. Como é que é o outro nome de básica mesmo? Qual é o nome de básica mesmo? Alcalina. Então, eu posso estar falando de uma solução básica ou alcalina é a mesma coisa. Lembrando ainda em pH, que pH existe um cálculo para ele, que eu não quero que você se preocupe com ele, porque em toda a história do Enem de 2009 até agora, eu não vi você calcular pH. Mas, se você precisar calcular, o pH está diretamente relacionado com a concentração de íons H+, menos log da concentração de íons H+. Mas não é isso que a pergunta me traz. Ele me traz que as soluções hidropônicas lá precisam ter um pH entre 5,5 e 6,5. Precisam ter um pH o quê? Eu quero que você identifique para mim dentro da escala que a gente viu. As soluções hidropônicas precisam ter pH entre 5,5 e 6,5. Essa solução precisa ser uma solução ácida. Obrigada. Mas não pode ser uma solução tão ácida, né? Aí vai lá pro seu material. Como assim, Carol? Ele disse para mim que a composição de referência é um pH entre 5,5 e 6,5. Beleza. A solução que eu preparei foi uma solução de 4,3. Então, a minha solução preparada tem um pH de 4,3. É um pH que é considerado o que também? É um pH que também é considerado ácido. É abaixo de 7. Mas você concorda comigo que a gente tem que pegar como referência as soluções de referência? Eu preciso tentar trazer essas soluções hidropônicas, a solução que foi preparada, de 4,3 para cá. O que eu preciso fazer com essa solução? O que eu preciso fazer com essa solução? Eu não posso simplesmente não mexer. Ah, Carol, mas é ácida. A solução nutritiva também é ácida. Deixa assim. Não é isso. Ele precisa alterar aquele pH para próximo da solução nutritiva. Quero que você pense em pH, tá? O que precisa fazer com o pH? Aumentar. Você sair de 4,3 para 5,5, você precisa elevar o pH. Estão entendendo onde a gente quer chegar? Não vai deixar de ser ácido, mas não precisa ser tão ácido. Então, eu preciso elevar o pH. Como eu elevo o pH de uma coisa? Você aprendeu isso com o Leandrinho, né? Esse ano, provavelmente, quando vocês falaram de calagem, né? O processo de calagem é um processo onde você faz isso no solo. O seu solo, ele não pode estar tão ácido, porque senão ele não vai estar próprio para o cultivo. Então, você faz alguma coisa nesse solo para que ele aumente o pH e aí ele se torna melhor para o cultivo. O que você coloca? O que eleva o pH? Só pensar, se eu estou elevando o pH, eu preciso ir nesse sentido. Eu preciso, então, para elevar o pH, adicionar uma solução básica. O Enem ama falar sobre isso. O Enem adora falar sobre pH e consertar alguma coisa nesse pH. Carol, o que eu sei que é básico? Uma base, né?
Qual é a cara de uma base? A cara de uma base é metal mais a hidroxila, né? A cara de uma base do dia a dia, uma cara de uma base propriamente dita, a cara de um hidróxido é metal e hidroxila. Lembra que toda base em água, segundo Arrhenius, libera íons OH-. Todas as vezes que cai uma questão assim no Enem, o Enem não te dá uma coisa meio óbvia. Olha essa questão. Essa questão ele foi. Porque, geralmente, o Enem coloca uma questão dessa, mas nas tuas alternativas você não tem uma base de cara. Você tem que ir lá procurar um sal básico, como o Renan colocou ali. Só que quando você vai para as suas alternativas, vem aqui. Quando você vai para as suas alternativas, você tem, vamos por eliminação antes de qualquer coisa, ácido fosfórico. Caramba, se eu coloco ácido fosfórico, eu estou colocando uma coisa mais ácida. Ao invés de subir para 5,5, o que esse pH ia fazer? Ia descer. Ia ficar mais ácido se eu coloco o ácido fosfórico. Então, eu venho aqui, volta para cá. Só que eu tenho de cara uma solução básica. KOH. E o que eu arrumei? KOH. Então, de cara, eu já tenho a minha resposta, gabarito letra E. Eu preciso subir esse pH. Eu preciso colocar uma coisa básica. O Enem foi uma mãe aqui. Geralmente ele não coloca, ele coloca um sal, como a galera tá falando, mas aqui ele colocou KOH, gabarito letra E. Mas vem cá que eu quero lembrar uma coisa contigo. Eu vou puxar para cá a base, ó. Existem bases fortes. Quem são elas? 1A e 2A, com exceção do berílio e do magnésio. Então, por exemplo, no caso dessa questão, ele estava falando do hidróxido de potássio. O potássio é família 1A. Adivinha? A resposta é o uso de uma base forte. KOH, gabarito letra E. Questão boa, né? Questão boa. Tira um printão aí e vem pra cá. Questão boa, questão fácil, questão que atende aos conteúdos que o Enem gosta, né? Gabarito letra E. Agora vem para essa questão. Deixa eu escrevê-la, deixa ela aí, Renanzito, já vou lê-la, mas deixa eu só passá-la para cá. Juanzito. Ele ficou muito tempo sem me gravar, sem coisa para você aprender. Só tu? Não, você. Tá desligado aí? Não, eles estão ouvindo que eu tô morrendo de sono? Eu tô com meu olho aqui, ó. A galera tá me perguntando cadê minha Coca-Cola. Hoje eu não tomei minha Coca-Cola. Mó tempão que tu não veio tomando minha Coca-Cola, né? Porque eu troquei a Coca-Cola. É, eu troquei pela Coca-Cola, pela corrida. É, semana que vem eu vou correr e tomar a Coca-Cola. Tá lá. Vem pra cá. Ó, já tá aqui, né? Eu tava falando. Sabões são sais de ácidos carboxílicos de cadeia longa, utilizados com a finalidade de facilitar, durante processos de lavagem, a remoção de substâncias de baixa solubilidade em água, por exemplo, óleos e gorduras. Então, o sabão consegue tirar o óleo e a gordura ali, facilitando, ajudando a água, né? A figura a seguir representa a estrutura de uma molécula do sabão. Aí tá aqui o seu sabão de ácido carboxílico, é um sal orgânico. Vamos ali pro quadro, que eu não consigo deixar pra lá. Eu vou lembrar contigo, deixa eu pegar uma caneta de outra cor. O que é um sal orgânico? Um sal orgânico tem essa carinha aqui, ó. C-O, O- metal mais. Essa é a cara de um sal orgânico e está diretamente relacionado com o sabão. Quando você vem para cá, ó, tá aqui, nananã, CO2 menos, quer dizer que é o C-O menos Na+. Beleza? Sal orgânico. Estão me perguntando se eu já tomei Coca-Cola de Orion. Existe isso? Oreo? Coca-Cola de Oreo? Biscoito? Deixa eu ver se é isso mesmo que a gente entendeu, será? Eu vou até ver se existe, calma aí. Coca-Cola
de óleo. Diabetes tipo 2. Meu Deus, existe. Posso te contar? É Coca-Cola de óleo sem açúcar. Olha aqui. Vou achar. Aqui não chegou isso, não. Nunca vi, não. Mas vou achar. Tu vai ver se eu não vou. Café, né, mas... Aí, vamos lá. Tu gosta? Em solução... É de café? Não, eu já vi Ah. café. Eu já vi de café essa. Daí... Tu gosta? Em solução, os ânions do sabão podem hidrolisar a água e, desse modo, formar o ácido carboxílico correspondente. Por exemplo, para o estearato de sódio é estabelecido o seguinte equilíbrio. Aí tem aqui, ó, o ânion, que é proveniente desse sal, reagindo com a água, formando um ácido carboxílico e liberando íons OH-. Então, na verdade, o que a gente está fazendo ali é uma hidrólise, né? É uma hidrólise desse ânion. Aí ele fala, uma vez que o ácido carboxílico é pouco solúvel em água e menos eficiente na remoção de gorduras, o pH do meio deve ser controlado de maneira a evitar que o equilíbrio acima seja deslocado para a direita. Com base nas informações do texto, é correto concluir que os sabões atuam de maneira... Vem pro quadro. Primeira coisa que eu quero te lembrar. Semana que vem eu vou arrumar essa Coca-Cola. O povo tá ali falando que eu vou voltar ao vício. Eu falei, vou voltar e vou experimentar essa Coca-Cola. Aí, eu quero só abrir aqui para você enxergar o que tá acontecendo. Esse ânion é proveniente daquele sabão que ele te mostrou lá em cima. E esse ânion está reagindo com a água. Sabe quem é a água? HOH. Água é H+ e OH-. Se eu tenho um ânion onde o oxigênio é negativo, adivinha quem vai se ligar nesse ânion? O H+. E aí existe uma reação em equilíbrio, eu quero ver se você lembra. A reação direta é a reação 1. A reação inversa, a reação 2. Só que olha o que acontece. Olha o que eu formo. Um ácido carboxílico, já que meu hidrogênio foi lá no meu oxigênio. E eu libero aquela outra parte, OH-. Eu libero a parte do ânion da minha água sozinho. Ele disse para você que o ácido carboxílico, ou seja, o C-OH, prejudica a eficiência do sabão. Então, a gente tem que evitar que o meu equilíbrio seja deslocado nesse sentido. Então, eu preciso pensar numa maneira em que o meu equilíbrio se desloque no sentido contrário. O ácido carboxílico piora a eficiência do sabão. Então, eu não quero formar ácido carboxílico. Pelo contrário, eu quero diminuir a quantidade de ácido carboxílico ali. E aí, ele te dá algumas opções para isso acontecer. Lembra que o meu equilíbrio, ele se desloca no sentido para ajustar a reação se desloca no sentido de ajuste desse equilíbrio? Pois é. Olha aqui o que ele te fala. Na letra A, ele fala, é mais eficiente em pH básico. Se a questão está me dizendo que é mais eficiente em pH básico, a gente precisa pensar no que aconteceria se eu colocasse aquilo ali num pH básico. Um pH básico é um pH cheio de quê? É um pH, é uma solução ou um momento cheio de hidroxila, não é um pH básico? Então, vamos lembrar que a gente precisa, vamos lembrar que a gente está colocando em pH básico. Então, o que está acontecendo? Eu estou mexendo com quem? Eu estou mexendo com a concentração de íons hidroxila. Eu estou aumentando a concentração de íons hidroxila. Se eu estou aumentando a concentração de íons hidroxila,
eu saio do equilíbrio. Quando eu aumento a concentração de alguma coisa, o que a minha reação tende a fazer? Se eu aumento a concentração de alguma coisa, a minha reação tende a consumir esse excesso. Então, se eu aumento a concentração de OH-, a minha reação tende a consumir esse excesso. Como eu consumo algo na química? Fazendo aquilo reagir. Então, como eu consumo algo ali? Deslocando no sentido 2. Eu coloquei num pH básico, ou seja, eu coloquei num local com várias hidroxilas. Eu aumentei a concentração da hidroxila. Para que eu consuma esse excesso, eu preciso fazer reagir. Adivinha? Como reage algo na química? Fazendo a reação química. Então, eu deslocaria no sentido 2, diminuindo a concentração de ácido carboxílico. Deslocando o equilíbrio no sentido do ânion, que é mais eficiente por sabão. Vamos ver? Se é a letra A. Letra A. É mais eficiente no pH básico. Mas imagina, agora já que a gente está relembrando, imagina que se a gente colocasse num pH ácido. Se eu falo para você que essa solução entrou num pH ácido, o que eu teria ali no meio? Preste atenção em mim. Se eu falo que eu estou num pH ácido, quer dizer que tem muito H+. Se tem muito H+ no meio, o que você acha que vai acontecer com aquilo ali? O meu H+ vai acabar consumindo a minha hidroxila. Leva isso para a vida. H+ sempre consome OH-. O H+ sempre consome o OH-, o OH- sempre consome o OH+. Se eu coloco essa reação no meio ácido, eu vou estar consumindo isso aqui. Então, a minha quantidade diminui. Se a minha quantidade diminui, o que a minha reação precisa fazer para voltar para o equilíbrio? O que a minha reação precisa fazer para voltar para o equilíbrio? Se eu diminuo a concentração, eu preciso repor. Para onde eu deslocaria? No sentido 1. E aí, esquece, o sabão não funcionaria, porque eu estaria aumentando a concentração de ácido carboxílico. Então, preste atenção. Sempre que eu aumento a concentração de alguma substância, desloca no sentido de consumo. Sempre que eu diminuo a concentração, eu desloco no sentido de reposição. Se eu aumento a concentração de alguma coisa, eu preciso consumir. Então, eu preciso fazer aquilo reagir. Se eu tiro a concentração de alguma coisa, eu preciso repor. Então, eu preciso produzir. Beleza? Tira um print, por favor. E vamos para a próxima questão. Galera, não desespera, vou voltar. Vamos recapitular mais uma vez. Ó, questão de número 3, ela fala o seguinte. Hipóxia ou mal nas alturas consiste na diminuição de oxigênio no sangue arterial do organismo. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar, dor de cabeça, tontura, falta de ar, ao praticarem atividade física em altitudes elevadas. Juan, o Flamengo foi jogar, joga várias vezes em altitudes diferentes, né? E aí, antigamente, agora não dá porque os campeonatos eles se atropelam, né? Tem muita... Mas antigamente os jogadores eles iam um tempão antes, né? E eles iam um tempão antes para acostumar o organismo, para adaptar o organismo. Imagina que o Flamengo tá jogando, tô falando do Flamengo que é meu time. Estão 2 times, mas depois eu conto essa história. Imagina que o Flamengo tá jogando aqui no Rio, que é numa pressão, né? Aí o Flamengo resolve jogar na Bolívia,
que é uma altitude maior. Eu quero que você pense comigo e entenda. Eu tô aqui no Rio. A quantidade de ar que tem em cima de mim é isso tudo. A pressão é maior. A altitude é menor, mas a pressão é maior. Se a pressão de gás é maior, tem mais gás. Então tem mais oxigênio aqui embaixo. Quando o Flamengo vai para a Bolívia, eu diminuo a pressão de gás, aumento a altitude, mas eu diminuo a quantidade de gás que tem aqui em cima. Automaticamente eu vou diminuir a quantidade de oxigênio. Estou acostumada a jogar nessa altitude, estou acostumada a jogar nesse negócio de gás pra caramba, cheio de oxigênio. Aí eu subo para jogar aqui. Tem falta de oxigênio. Meu organismo não está acostumado. Então vai antes para que a quantidade de hemoglobina se ajeite ao teu corpo. Nananã. Aí ele fala, nessas condições ocorrerá uma diminuição na concentração de hemoglobina oxigenada em equilíbrio no sangue conforme a reação. Deixa lá que eu vou escrever aqui rapidex. Bom, tá lá. E aí, ele fala o seguinte, a alteração da concentração de hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa do... Primeiro, a minha própria questão tá dizendo para mim que a quantidade disso aqui está diminuindo, tá? Que a quantidade de hemoglobina oxigenada está diminuindo. Eles perguntam por quê? Aí eu vou lá na letra A. Ó. Vem pra cá. Elevação da pressão arterial. O teu corpo, a pressão arterial do teu corpo, não tá mudando. Tá mudando o ambiente. Mas a pressão do teu corpo não tá mudando. Letra B. Aumento da temperatura corporal. Geralmente, quando a gente vai... Geralmente é mais frio. Né? Em altitudes mais elevadas é mais frio. E aí o teu corpo não aumentaria a temperatura corporal. Redução da temperatura do ambiente. Opa, Carol, você acabou de dizer para mim que geralmente é mais frio. Mas calma aí. Em algum momento ou em algum lugar da sua reação, ele te deu ΔH? Ele te deu a variação de entalpia para você relacionar aquilo ali com o calor? Não. Então, o que ele está falando é sobre o teu sangue, o teu corpo. Não tem a ver com calor, nem externo, nem interno. Queda de oxigênio. Queda da pressão parcial de oxigênio. A gente acabou de ver, eu acabei de escrever para você, que quando eu mexo na concentração, né, eu mexo no meu equilíbrio. Se eu tô indo, eu acabei de te explicar, ó, altitude. Se eu diminuo a concentração de oxigênio, eu saí do equilíbrio. E como eu mudei de altitude, eu diminuí a quantidade de oxigênio, sim. Se eu diminuir a quantidade de oxigênio, o que eu preciso fazer para voltar para o equilíbrio? Repor aquele oxigênio. Como eu reponho alguma coisa? Produzindo aquela coisa. Então, eu deslocaria no meu sentido 2 para repor o oxigênio que foi perdido ao subir lá naquela altitude. Então, eu deslocaria para 2. Se eu desloco para 2 para formar oxigênio, a minha hemoglobina diminui de quantidade. Gabarito, letra D. E eu vi que muita gente respondeu ali e a galera tá falando que a aula de ontem ajudou muito a responder a questão de hoje. Gente, é interdisciplinaridade. É isso, é pró-ENEM. Pra gente fechar, o dióxido de carbono passa para o estado sólido, gelo seco, a menos 78 graus Celsius e retorna ao estado gasoso à temperatura ambiente. Quem é dióxido de carbono? Vem pra cá.
Dióxido vai no nome, oxigênio, de carbono, CO2. Famoso gás carbônico. Aí vê. O gás é facilmente solubilizado em água, capaz de absorver a radiação infravermelha da superfície da Terra e não conduz eletricidade. Ele é utilizado como matéria-prima para a fotossíntese, até o limite de saturação. Após a fixação pelos organismos autotróficos, o gás retorna ao meio ambiente pela respiração aeróbica, fermentação, decomposição ou por resíduos industriais, queima de combustíveis fósseis e queimadas. Apesar da sua importância ecológica, seu excesso causa perturbações no equilíbrio ambiental. Considerando as propriedades descritas, o aumento atmosférico da substância afetará os organismos aquáticos em razão da... Já escutou falar sobre acidificação dos oceanos? É isso. A acidificação dos oceanos está diretamente relacionado com o aumento da quantidade de CO2 na atmosfera. Porque se o CO2 na atmosfera, ele vai chegar até o oceano. E aí, o CO2, quando ele chega no oceano, ele reage com a água. Tem água lá. Isso daqui forma o ácido carbônico, em equilíbrio, óbvio. Esse ácido carbônico, mesmo que pouco, ele se ioniza em bicarbonato e íon H+. São duas reações em equilíbrio. Adivinha? Se eu estou aumentando a concentração de CO2, automaticamente eu estou aumentando o ácido carbônico lá dentro, que automaticamente aumenta a concentração de íons H+. Ou seja, eu estou aumentando íons H+ no oceano. Eu estou tornando o meu oceano mais ácido. Eu estou aumentando a quantidade de H+. Se eu estou deixando mais ácido, eu estou fazendo o que com o pH? Diminuindo. O meu pH do oceano está baixando. Está acontecendo uma acidificação dos oceanos, que também muda na temperatura da água e causa branqueamento dos corais, morte de espécies e etc. Qual é o gabarito dessa questão? O gabarito dessa questão é redução do potencial hidrogeniônico da água. Beleza? Galera, a gente se encontra sábado, às 14h, para a gente resolver as questões do simulado. Você que não fez o simulado, venha. Funciona como uma revisão para você. Funciona como uma revisão para o Enem, tá? Uma ótima final de quinta, uma ótima sexta e até sábado. Um beijo. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.